Mary McCready é uma mulher que tem uma história de vida que mais parece um filme. Aos 13 anos de idade, repentinamente ela perdeu a capacidade de falar. Sem nenhuma explicação aparente para o problema, os amigos, professores e até mesmo seus familiares desconfiavam que a jovem não falava de propósito ou porque tinha problemas mentais, e chegaram inclusive a achar que ela era uma bruxa. Óbvio que nada disso foi fácil para a moça e até hoje ela guarda memórias ruins e traumas dessa época. No início da década de 60, Mary e sua família se mudaram de Londres para Sydney, na Austrália. Todos estavam felizes com essa realização, mas tudo mudou quando, após um ano, Mary sofreu um forte resfriado e dor de garganta. Ela ficou muito doente, mas após se recuperar, teve perda total de sua voz. A garota, que na época era apenas uma adolescente, não conseguia falar ou emitir qualquer som pela boca. Ao ser examinada pelos médicos, a garota recebeu diferentes diagnósticos que eram rapidamente descartados após a realização de exames. Sem nenhuma causa física detectada, os profissionais da época concluíram que ela sofria de um distúrbio psicológico que a impedia de falar por causa de uma ansiedade extrema ou por um evento traumático. Ou seja, eles acreditavam que ela era fisicamente capaz de falar. Esse diagnóstico fez com que sua vida virasse de cabeça para baixo, pois seus familiares a pressionavam para ela voltar a se comunicar normalmente. Mary se esforçava, mas nenhum som sequer saía de sua boca. O problema é que ninguém acreditava nisso e várias teorias foram criadas para explicar esse problema. A maioria das pessoas de seu convívio acreditava que ela mentia sobre sua limitação ou que tinha problemas espirituais, mas para ela o pior de tudo foi ser chamada de bruxa. Mary, além de ter que aprender a conviver com a desconfiança das pessoas, também teve que se adaptar à sua nova vida sem poder se comunicar da forma tradicional. Ela passou a conversar usando gestos e mímicas, e também andava com pequenos blocos de notas para escrever o que queria dizer. Mas, infelizmente, mesmo se esforçando para ter uma vida normal, as pessoas ainda desconfiavam dela. Por conta dessa pressão, Mary começou a duvidar de si mesma, e aos 14 anos tentou tirar a própria vida. Após esse episódio, a garota foi internada em uma clínica psiquiátrica, de onde conseguiu fugir depois de um tempo. A vida de Mary seguiu sendo muito difícil, mas aos 25 anos de idade, teve uma grande surpresa. Em um dia no trabalho, ela passou muito mal com uma crise de tosse e chegou a cuspir sangue. A jovem ficou completamente assustada e se deslocou a um hospital próximo. Lá ela descobriu que havia um caroço preso em sua garganta. Mas após ser retirado e limpo, os médicos descobriram que se tratava de uma moeda de 3 centavos de dólar australiano, que saiu de circulação em meados dos anos 60. Acredita-se que quando tinha apenas 13 anos, Mary engoliu a pequena moeda sem perceber. A hipótese é que tenha sido uma moeda da sorte, colocada dentro de um bolo de Natal, que era tradição no país. O objeto ficou preso entre suas cordas vocais por 12 anos, e isso impedia que elas vibrassem ou produzissem qualquer som. Os exames de raio-x feitos na época em que ela perdeu a voz não foram capazes de detectar a moeda, pois ela estava escondida atrás de um osso. Finalmente havia ficado claro que Mary nunca mentiu sobre o seu problema e que também não sofria de problemas mentais. Seus familiares ficaram muito felizes com a notícia, mas Mary, apesar de perdoá-los, jamais conseguiu esquecer do que viveu. Ela ficou extremamente realizada em poder voltar a falar, mas em seu livro Voiceless, lançado em julho de 2019, Mary revelou que no início teve dificuldades para falar e respirar ao mesmo tempo, devido a tantos anos sem ter essa experiência. Mas aos poucos ela foi se acostumando e com a ajuda de terapias, hoje se comunica normalmente e vive uma vida como qualquer pessoa, algo que sonhou durante 12 anos.